Primeiro eu quero dizer para você que você não é um acidente, tá bom? Você não é um acidente. Você nasceu por falta de um planejamento, por pai, por mãe, até pode ser. Mas Deus tinha um propósito e Ele tem um propósito com o seu nascimento, com a sua vida nesta terra. Amém? Você ouviu o que eu disse para você? Então você não é um acidente biológico. Você não é um acidente genético. Você é alguém que nasceu com um propósito. E quando Deus nos resgata, quando Ele nos tira do reino das trevas, quando Ele abre o nosso coração, quando Ele tira as escamas dos nossos olhos e nos faz entender coisas que estavam encobertas, é para que Ele restaure em mim e em você a qualidade de vida que nós não tínhamos por conta do pecado. Ser evangélico, ser cristão, ser servo do Senhor, ser evangélico é entender que o cristianismo não é religião. Se cristianismo fosse religião, e quando você vê o cristianismo como religião, pode ter certeza que você vai se frustrar. Qualquer pessoa que faça qualquer curso superior na área de ciências humanas sabe que quando nós vamos estudar a história da igreja, a história do cristianismo, a gente fica com raiva dos cristãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que o Deus da Bíblia nem sempre é o Deus da história. Você entendeu bem? Quando você começa a ler sobre as Inquisições, ler a Reforma Protestante, ler a institucionalização do cristianismo como instituição oficial, quando você vai estudar sobre o Sacro Império Romano, o nascimento do grande Império Sacro, o cisma do Oriente, você diz: misericórdia, você é ateu. Quando você ler a Bíblia, aí você descobre que o Deus da Bíblia nem sempre é o Deus da história, de homens que se disseram cristãos, mas usaram o cristianismo para oprimir, para ter enriquecimento ilícito e para criar verdadeiros impérios. Só que o reino de Deus não são templos. Reino de Deus não é império. Reino de Deus é o domínio do Senhor no meu e no seu coração. Amém? Essa é a diferença. E é isso que a gente precisa entender para ter alegria, para ter o prazer de servir a Deus, para dizer: agora sim, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas meus olhos veem a Deus. Você conhece alguém que a igreja mudou ele? Eu não conheço ninguém. Igreja não muda ninguém. Na igreja tem maconheiro, na igreja tem prostituto, na igreja tem mentiroso, na igreja tem ladrão, na igreja tem safado, na igreja tem moleque, na igreja tem ébrio. Dentro dessa igreja tem tudo isso. Faça uma cara de espantado. Meu Deus, é mesmo? É. Você pensa que está todo mundo aqui porque está perfumadinho com camisa, marca perfumezinho, é gente boa. Você não sabe o quanto tem de gente ruim nessa igreja. E é por isso que muita gente não quer ser crente. Quem diz que igreja muda alguma pessoa? Não, igreja não muda. Porque igreja é uma instituição. Sabe o que é que muda? É o temor ao Senhor. É você ler a palavra e você sabe que você se converteu, porque agora a palavra faz sentido para você. E você ler. E eu me lembro que quando eu me converti de verdade, eu não queria parar de ler. E eu comecei a ler João, e eu comecei a ler Marcos, e eu comecei a ler Lucas, e eu comecei a ler Mateus, e eu comecei a ler Atos dos Apóstolos, e eu comecei a ler Romanos, e eu comecei a ler Coríntios, e eu comecei a ler Gálatas, e eu comecei a ler Tessalonicenses, eu comecei a ler Filipenses, Colossenses eu queria ler, e minha mãe dizia: agora vai ficar doido, vai ficar doido. Eu estava lento, eu estava comendo, imagina, eu estava raquítico, desnutrido. Agora eu estava me alimentando, engordando, comendo
a palavra. É a palavra que dá vida. É a palavra que restaura. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, amém? É o Evangelho. Igreja não muda ninguém, é o contrário. Muitas vezes as pessoas se escondem dentro da igreja. O cara quer casar, assim, ele quer ver uma menina bonitinha, sabe, cheirosinha, e aí ele diz assim, rapaz, aquela crentinha, rapaz, ele se finge de crente, né? Aí a menina diz, pastor, faz meu casamento com ele. O senhor disse que crente não casa com descrente, mas ele é tão bom. É até ele não comer o peixe. No dia que ele comer a merenda antes do recreio, você vai ver o que é o cão. Entendeu? Ó, seja forte, que hoje eu estou vitaminado, tá bom? Na conversão, querido, é uma coisa diferente. A conversão é algo que muda o seu coração. Enquanto não houver isso, não há como você deixar vícios. Você não deixa nada. Vou fazer um gesto obsceno, tá bom? Permitem? Eu não faço isso não, é só para ensinar, né? Eu estou conversando com os camaradas aqui na igreja, os caras já têm 2, 3, 4 anos, aí ele vai conversar comigo e faz assim, ó. Pastor, cara, o cara fez isso e isso comigo, pastor. Segura aqui, que eu vou falar aqui, para fazer o gesto obsceno. O cara tem quase 3 anos de crente. Aí ele assim, cara, pastor, o cara se lascou. Está vendo? Não mudou. Quando a gente lê a palavra, a gente dizia palavrão e a gente não muda mais, porque a gente tem vergonha da linguagem. A gente fazia gestos obscenos e não faz mais, porque a gente fica constrangido. A Bíblia diz que quem é convertido tem linguagem sã e irrepreensível. Aí você vai dizer, pastor, o importante é o meu coração. Pois seu coração está uma carniça. Carniça. Querido, Deus nos chamou para sermos sal e luz da terra. Lá 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Abra aí sua Bíblia, vamos lá acessar. Quarta-feira é bom só porque só vem quem gosta de Bíblia, né? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Para isto fosse chamados, porque também Cristo padeceu por vocês, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vou repetir. Vamos ler juntos? Aliás, está ali, vamos lá juntos, vamos lá? Para isso vocês foram, pois também, deixando o exemplo. Agora eu quero explicar para você o que é ser crente, o que é ser cristão. O sentido da caminhada cristã só tem sentido se você entender que ser cristão é ser um discípulo. Eu posso ser membro da Cibapa, mas eu não sou discípulo de Jesus. Eu posso ser crente, mas eu não sou discípulo de Jesus. Eu posso ser evangélico, mas eu não sou discípulo de Jesus. Porque o texto está dizendo, para isso fosse chamados. Porque também Cristo padeceu por vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam as suas pisadas. Ou seja, a vida cristã só tem sentido se você se tornar um discípulo. Porque fazer volume dentro de uma igreja e ocupar o espaço nessa cadeira branca desconfortável da Cibapa, não tem sentido. Agora, a palavra discípulo é muito comum no meio evangélico. Olha isso aqui. O Cleito fazendo quase que um apelo. Por favor, eu quase pensei assim, pastor Cleito vai chorar. Implorando para que vocês se inscrevam num curso que vai ensinar vocês a serem discípulos. Não estou interessado. A pessoa não está interessada em pequeno grupo porque ela não quer abrir espaço da sua vida, ela não quer abrir espaço do seu tempo, ela não quer responsabilidade, ela não quer compromisso.
Ela quer receber, porque o evangelho do Brasil é um evangelho capitalista. As pessoas vêm para a igreja só atrás de bênção material. Enquanto você estiver prosperando, Deus é lindo. Ah, como Ele é lindo. Qual como o seu nome é? Seu nome é lindo. Só bênção material. E você dá o que para Ele? Então nós precisamos entender que ser discípulo é um comum. Ele aparece na Bíblia dezenas de vezes, essa palavra discípulo, discípulo, discípulo. Agora veja o que aqui diz Deuteronômio capítulo 6. Abra lá Deuteronômio, abra sua Bíblia, eu quero te ensinar, vamos lá. Desde a nossa conversão, nós nos familiarizamos com esse texto, Deuteronômio 6, versículos 6 e 9. Nós encontramos a ordem de Deus para o discipulado. Olha o que está escrito, ó. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás. Olha lá. E escrevendo nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Segue lá. E escreverás nos umbrais da sua casa. Queridos, o discípulo, ele é melhor. Olhe para mim, seja forte que eu vou dizer. O discípulo, ele é melhor na sua conduta dentro do casa do que aqui. O membro, olha a diferença, seja forte, olhe para mim. Olha o meu dedinho aqui, ó. Dedão gordo aqui, ó. O membro, ele é excelente aqui e uma porcaria dentro de casa. O discípulo, ele é excelente dentro de casa e ele reflete o que ele é em casa aqui dentro. Essa é a diferença. O texto está falando não é de uma religião, de um comportamento ético institucional. O texto está falando de um comportamento doméstico, transparência. Sabe o que é que eu busco da liderança da Cibapa? Eu não busco gente capaz de fazer, eu busco gente capaz de viver. E é por isso que para ser líder na Cibapa, o cara tem que ser transparente, ensinável, submisso, tratável, esperançoso e servo. Ah, pastor, mas que é isso? Porque o texto está dizendo isso. Eu hoje ordeno que estarão aquilo que deve estar no teu coração, e tu vai ensinar aos teus filhos. A Bíblia está falando, querido, de transformação de vida. Quer ver um exemplo? Jesus expulsa o demônio do gadareno, e aí o gadareno diz assim: Senhor, deixa-me te seguir. Ele disse: neca de piribiribas. Não, na dica de nada. Vai para casa e diz e mostra aos teus o que Deus fez. A verdade é que boa parte, agora você tem que ser forte, que eu vou dizer para você. Nossos filhos, nossos netos, nossos cunhados, nossos amigos não se convertem porque eles não veem mudança em nós. Vê só religiosidade. Religiosidade. Ah, o que você faz domingo? Ah, domingo eu vou para a Cibapa. É mesmo? É. O culto lá é muito bom. É mesmo? É. Pergunta é, o que isso fez diferença? E o que isso faz diferença na nossa vida? Nós não somos capazes de ter mudanças reais. No texto de 1 Pedro 2:21 que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo desafiando a igreja nesse propósito. Pedro mostra qual é o caminho que falamos em discipulado, ser ou fazer discípulos. O apóstolo está dizendo assim: olha, fomos chamados para seguir as pisadas de Cristo. Agora, lógico que eu não só tenho porcaria não. Eu tenho nessa igreja gente que eu fico envergonhado de tamanha fé. Gente que eu sou apaixonado. Eu falei: nossa, Senhor, eu oro na minha casa: Senhor, eu quero ter a fé igual da irmã fulana, do irmão fulano. Oh Deus, como aquele é um homem de Deus, uma mulher. Gente, aqui nessa igreja tem gente tão santa, tão santa, tão santa, que eu não sei como é que elas não foram arrebatadas ainda. Mas santa, não é verdade. Gente boa. E quando eu pergunto a Deus: Senhor, por que fulano ainda está aqui? Porque se eu sair,
Se eu tirar eles do meio de vocês, vocês vão cair na gandaia. É por amor a nós que Deus ainda não arrebatou os verdadeiros santos que estão nessa igreja. A pergunta que eu estou perguntando para você é assim: e por que eles conseguiram e que nós não conseguimos? O ministério de Jesus Cristo, querido, foi baseado não na pregação. O ministério de Jesus não foi baseado nos milagres. O ministério de Jesus foi baseado na intencionalidade do coração dele de ser bênção e fazer discípulo. Olha que legal. O propósito de Deus na minha e na sua vida é que você seja discípulo e os seus discípulos queiram ser iguais a você. E quem são os meus discípulos? São os meus filhos, os meus amigos, os meus funcionários. Eles precisam olhar para você e dizer assim: nossa, mãe, eu estou com raiva dessa mulher, mas o testemunho dela me intimida. O texto sagrado diz assim, Mateus 5, versículo 1 e 12: vendo Jesus as multidões, põe lá, gente da comunicação, Mateus 5, 1 e 12: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e o que é que ele fez? Não ouvi vocês falando, vamos ler todos juntos, vamos lá? Vendo Jesus, e ele começou a ensiná-los dizendo, o que é que ele diz? Bem-aventurados os pobres em espírito. Segure essa aí, agora diga para o seu irmão, ó, isso aí é para você, não é para mim. Pode dizer para ele assim, isso aí é para você, não é para mim. Queridão, presta atenção, amado. Presta atenção. A gente só enfatiza o que o Senhor quer dar, né? Jesus sabia que uma multidão ia atrás dele só porque ele podia curar, porque ele podia multiplicar. Eu sei que Deus salvou o seu casamento. Eu sei que Deus salvou as suas finanças. Mas você é ingrato, porque ele salvou, fez isso, e você continua a mesma porcaria. Você entendeu? Nós não somos diferentes dos caras da Bíblia. Jesus cura 10 leprosos, só um volta e se coloca na posição de discípulo. Ele está dizendo que a intenção do Senhor é olhar para a multidão, é olhar com eles com compaixão e ensiná-los. Quando nós nos tornarmos ensináveis, aprendizes do Senhor, você vai ver que grandes coisas o Senhor fará por nós. Que a mudança é um aprendizado. Cristianismo é isso. E nós precisamos entender o que o nosso dicionário define discípulo como. O que é discípulo, pastor? É aquele que recebe ensino de alguém. Vamos dizer juntos? Discípulo. É isso aí, gente boa. É desse jeitinho. Você é discípulo de Jesus? Ou você é um devoto de Jesus? Porque se você é um devoto de Jesus, não há diferença entre você, o espírita, e você, o católico. Agora, o discípulo tem uma diferença. Ele está disposto a aprender com alguém que quer lhe ensinar. E Jesus quer lhe ensinar. Esse é o conceito de discípulo. E aí aquele que aprende, ele é aluno. E nós podemos definir discípulo como aquele que segue os passos do mestre. Parece difícil, mas eu queria que você lesse esse texto. 1 Coríntios 11, 1. E eu quero que você guarde esse versículo mesmo e reflita nessa noite. Deus lhe trouxe na quarta-feira, não foi para bater em você. Ele trouxe você nessa quarta-feira para mudar a sua vida, para inspirar a você a ser um homem e uma mulher melhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim, vamos ler juntos? Torne-se... Não precisa ser forte para esse texto. Já pensou? Paulo é um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões e às mesmas tentações. E o que é que ele diz? Sede meus imitadores. Você entende a credibilidade desse homem? A autoconfiança, a certeza do que ele crê e do que ele vive, para ele poder dizer, vem aqui meu filho, vem aqui minha filha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que coisa.
Esse é o conceito nosso. A vida cristã só tem sentido se você se tornar um discípulo. Se você não se tornar um discípulo, você é apenas um membro da igreja. Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que fizeram discipulado. Josué capítulo 1, versículo 1. Vai abrindo a sua Bíblia aí. Bom, seria bom que você trouxesse até uma caneta, né? Eu pedi até para o pastor Cleito comprar caneta para encher essas canetas aí para vocês trazerem bloquinhos e marcar a sua Bíblia e se tornar um leitor da Bíblia. Josué 1:1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Ou seja, Moisés não podia partir sem deixar um legado para um discípulo. Você acha que você vai morrer? Vai. E quando você morrer, você vai deixar alguém com uma semente plantada do que você creu? Vou dizer uma coisa triste para você, seja forte com o que eu vou dizer, tá bom? Minha mãe era uma portuguesa que gostava muito de dinheiro. Não sei por que português gosta tanto de dinheiro, né? E minha mãe gostava de dinheiro, só que ela era assim. Pensa numa mulher assim. Mas assim mesmo. Tinha dinheiro para nada. Morreu o querido, meu pai achou o dinheiro e fizeram a festa. Mas minha mãe repetiu o erro do pai e da mãe dela. Quando os pais dela morreram, os filhos quase se mataram pelo patrimônio. Agora minha mãe morreu, meus irmãos quase se matam. E ainda a outra liga para mim e diz assim: vem buscar a sua parte. Eu falei: Deus me livre. Eu quero paz. Você fica querendo juntar patrimônio para ver a desgraça. Aí eu disse assim para meu pai, porque o senhor tem uma aposentadoria muito boa, o senhor vive muito bem, porque o senhor não vende essa chácara, não vende essa casa, não vende tudo, fica só com o seu salário, paga um aluguelzinho e já vende esse negócio tudo aí, já dá para os filhos para não ter essa briga de amor. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: não, eu quero que você se mate mesmo. Você entendeu? O homem, quando não tem Deus, ele tem uma outra cabeça. Uma outra cabeça. Querido, você está preocupado em juntar dinheiro aqui, onde a ferrugem corrompe e o ladrão pode roubar. Eu não estou dizendo para você torrar tudo, mas eu estou dizendo que aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Aí está, você não serve ao Senhor porque você diz que não tem tempo. Mas você tem tempo para tanta coisa, desde que seja cifrões e cifrões e cifrões. Seu Deus é mamon, é o dinheiro. Eu sei que dinheiro é bom, a gente precisa disso, mas eu não tenho tempo para me envolver na obra do Senhor. Moisés, ele resolveu investir numa vida, Josué. Que mensagem é que a gente passa para os nossos filhos? Que mensagem é que a gente passa para a nossa casa, que diz: virou crente, mas continua a mesma coisa. Os valores não foram invertidos, não. Os valores são os mesmos. Olha aqui que eu quero dizer para vocês. A Bíblia fala de grandes homens ricos, e um deles chama-se José de Arimateia. José de Arimateia era rico, e ele usou o seu dinheiro não como fim, mas como meio de abençoar a obra de Deus. Se não fosse por causa de José de Arimateia, Jesus não teria túmulo. Ele comprou o túmulo para Jesus ser recolhido. Jesus era seguido por mulheres de posse. E essas mulheres, elas investiam na obra do Senhor. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos, amém? Diga assim: você foi chamado para ser discípulo. Pode dizer para o seu irmão: você foi chamado para ser discípulo. Você não foi chamado para ser crente, você não foi chamado para ser membro da igreja, você foi chamado para ser discípulo. Ser crente, ser membro de uma igreja é
consequência, desdobramentos. O seu negócio é ser discípulo. Mateus capítulo 28, abra aí sua Bíblia. Mateus 28, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito aí. Mateus 28, 19 e 20. Diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer. E fazer o quê? Depois de obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Segure aí esse versículo. Eu vou dizer um negócio assim que você vai dizer: pronto, agora ele virou herético. Não virei não. O texto está dizendo: e eu estarei sempre com vocês. Primeiro, ensinando-os a obedecer. Há um único critério que nos garante a presença de Deus todos os momentos na nossa vida, é a obediência. Se você não é obediente, você tem tudo menos a presença do Senhor. Você tem até igreja, você tem até culto, mas você não tem a presença do Senhor. E é por isso que o seu único momento de paz é quando você está dentro da igreja, porque quando você volta para casa é um inferno. E por que é um inferno? Porque Deus não está lá. Tem alguma coisa errada. Ah, que isso, pastor? Eu faço jejum, eu faço oração, eu vejo a lagartixa, o sapo, a barata. É isso mesmo, você está vendo tudo isso mesmo. Porque tudo que está errado significa que tem alguma coisa desarrumada. E Deus veio para pôr em ordem aquilo que está em desordem. E é por isso, querido, que o texto sagrado diz lá, João capítulo 15, versículo 16. Leia lá a sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 16. Para animar você nessa noite, vamos lá. João 15, 16. Diz assim, vamos ler juntos? Vocês... não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Isso é misericórdia e graça. Deus lhe escolheu. E não escolheu porque você é bom. Deus não escolheu você porque você é lindo. Deus não escolheu você porque você tem boas obras. Deus escolheu você porque Ele é misericordioso. É por isso. Não é por outra coisa. Quando o jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele diz: por que você me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus. Então Ele nos escolheu, foi ato de bondade, ato de misericórdia, ato de reconciliação, ato de restauração. Eu não sei como alguém pode dar as costas a Deus com esse ato de bondade. Eu escolhi você, e eu escolhi com uma finalidade: que você vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Ele te escolheu para isso. Sabe para quê? Para você ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folhagem não cai, e dar o seu fruto no tempo devido. Salmo 1. Eu não concebo entender, olhe para mim. Eu não concebo, na minha cabeça, um crente que diz que está bem com Deus, aliançado com Deus, que jejuma, que ora e não dá fruto. Ah, não. Não. Isso é mentira do capiroto. De jeito nenhum. Não consigo. Não consigo de maneira nenhuma. Eu acho que quando a gente está bem com Deus, a gente ouve a voz dEle, a gente tem a direção dEle, a gente tem a paz dEle. Ele faz questão de aplanar as nossas veredas, porque a palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo.
E esse crente, pastor, tem problema? Tem. Tanto é que ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então ele tem inimigo. Mas ele está dizendo: me faz triunfar diante dos meus inimigos. Você sabe que tem crente que ainda acredita em mal olhado? Ai, as coisas estão dando certo. Não, pastor, é mal olhado. O crente que tem medo ainda, sexta-feira 13. A cruz credo, vou sair de casa hoje, sexta-feira 13. Já viu isso? Gente que tem crente que tem medo de escuro. Por que tem medo? Ah, pode ser uma alma penada. Querido, a única alma penada que eu consigo ver é você. Pastor, o senhor está grosso hoje? Não. Eu estou dizendo para você que você era alma penada quando não tinha Jesus. Agora você é alma liberta e livre para adorar o Senhor. Que praga alguma chega à casa do Senhor. Que história é essa? Pastor, o meu karma, o meu destino. Oh, meu querido, não tem destino. A Bíblia diz que você é responsável pelo que você decide viver e fazer. Ao homem foi dada essa liberdade. Pastor, eu fui visitado pelo meu tio que morreu e veio me visitar. Os mortos não voltam. Como não volta se eu falei com o titio? Esse titio veio lá do Pará. Querido, nada disso. Titio não volta. Aos mortos é destinado viver e morrer uma só vez. E segue-se o juízo. Por isso que você tem que se matricular no curso Construindo sobre a Rocha. Porque diz essas besteiras porque não conhece a Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Errais, porque não conheceis as sagradas escrituras. Eu lembro que eu disse aqui para a igreja há um tempo, já faz algum tempo, que eu vou na casa de uma irmã e ela disse: pastor, qual é o signo do Senhor? A gente perdoa porque é nova crente, né? Eu sou câncer, eu vou orar por você, querida. Todo câncer é repreendido em nome de Jesus. Você não é câncer, você não é sagitário, você não é capricórnio, você não é peixe, você é servo do Deus Altíssimo. É isso que você é, Ele te restaurou. Você não é cavalo de Satanás, não é cavalo de preto velho, não é devoto do santo A, do santo B. Você é uma alma remida e lavada pelo sangue de Jesus. A gente tem que se apropriar disso. Discipulado. Estou empolgado hoje, eu estou. Vou tomar até água, deixa eu falar aqui. Aqui. O discipulado é a ênfase principal no ensino cristão, querido. Deus não quer lhe ver sentado nessa cadeira. Deus não quer lhe ver sentado aí, assistindo culto após culto. O que é que você vai fazer com tanto culto na sua vida, abençoado? Quando é que você vai se levantar dessa cadeira e tirar esse bumbum magro dessa cadeira? Pelo amor de Deus. Aí você senta nessa cadeira e você só critica. E você não faz nada, seu espírito é de crítica. Porque você não se converteu. Você critica tudo e todo mundo, mas não faz nada. Deus lhe chamou para ser uma árvore frutífera. A coisa principal de Deus na sua vida é que você seja discípulo. E nós somos chamados para seguir as pisadas dele. Os passos de Jesus. E não sermos apenas membros da igreja. As pessoas falam assim: pastor, o senhor escancara, fala cada coisa de púlpito. Mas eu vou falar o quê? Se eu não falar, Silas Malafaia vai falar no meu lugar. Agora eu tenho que pensar com você. Você é membro ou você é discípulo? O que é que você quer? Você quer sair daqui nessa noite com essa definição clara? Você é membro ou você é discípulo? Porque essa igreja ela é dividida em dois blocos. Eu tenho um membro que ele é crítico, sarcástico e descomprometido. E eu tenho um discípulo que é um homem de oração, alguém envolvido na obra do Senhor e frutífero. Você é qual desses dois?
Ah, eu tenho tantos anos de crente. E o Kiko? Quem vive de lembranças do passado é mausoléu, é museu. Deus se renova a cada manhã. O que você fez no passado não te redime da sua omissão do presente. Você precisa ser relevante na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que até os velhos darão frutos e serão viçosos. É isso que a Bíblia diz. Se você não dá fruto, você está vivendo uma frieza espiritual. Dá outro nome. Você pode dizer, é porque, sabe, eu entendo que eu tenho que dar oportunidade aos mais jovens. Eu entendo assim que o meu tempo já passou. Querido, você está dando justificativa para um problema espiritual. Membro é aquela pessoa que é simpatizante da causa de Cristo, uma pessoa que participa dos cultos, uma pessoa que dá dízimo, uma pessoa que busca receber as bênçãos do Senhor. Agora, discípulo não. E oxalá queira Deus que nessa noite você esteja dizendo aí no seu coração, oh glória, estou absolvido, eu sou discípulo. Oxalá. Ou você fique como o publicano. Perdoa-me, Senhor, perdoa. É tudo para mim, não tenho força, mas vou te buscar. Porque o discípulo é aquela pessoa comprometida com a causa de Cristo. Esses dias eu estava conversando com uma mulher de Deus. E aí eu não vou dizer o nome dela, porque ela não me autorizou, mas ela estava dizendo assim, pastor, eu estava incomodada. Fiquei anos e anos e anos no pequeno grupo, dando dor de cabeça para o meu líder. Porque tem gente que vai para o pequeno grupo que só a misericórdia do Senhor, né? Não quer nada. Só quer fazer número. Não faz nada. Não quer se envolver com nada. Ele quer chegar lá toda quinta-feira, toda terça-feira no meu culto. Não se dispõe a fazer nada. Não se dispõe a cuidar de ninguém. Não se dispõe a visitar ninguém. Ele quer chegar lá na quinta-feira, ver a macarronada pronta. Fazer volume. Não, o pequeno grupo não é para isso não. Melhor do que pequeno grupo é a ABB, vai para lá. Que história é essa? Pequeno grupo é para você ser capacitado como discípulo e fazer discípulos. É lugar para você levar o seu funcionário, a sua funcionária, o seu amigo, o seu parente. É o lugar que você leva para que as pessoas sejam abençoadas. Se você é discípulo mesmo, você tem que chegar essa semana e dizer para o líder assim, olha, levei uma cacetada do pastor Valmir quarta-feira que eu estou com um olho inchado. Eu quero saber o que é que eu posso fazer. Porque senão eu não volto mais na quarta-feira não. É desse jeitinho para pior. Cuidar de alguém. Você cuida de quem? Quem é que você tira na semana, coloca na sua agenda assim, 7 dias na semana, 1 dia na semana, 2 horas só, eu vou ter HDL, hora, dia e local, com esta pessoa que eu vou fazer um estudo bíblico com ela. Sabe? Tem pequenos grupos na nossa igreja que são verdadeiras congregações. Tudo gente gorda, farta, comendo chambari toda quinta-feira. Deus está falando. Que é isso, gente? Toma vergonha na cara. Crente de longas jornadas, que não se posiciona e ensinando os mais novos a repetir o que eles fazem. Eu teria vergonha de estar num pequeno grupo, sendo liderado por um menininho que começou a se converter ontem, quando eu poderia ser o mentor dele, orientar, ser frutífero. Pastor do céu, mas eu não tenho mais idade nem capacidade para isso. Querido? Então morre. Pede para Deus, chega a morte, Senhor. E vai, está na hora de eu ir. Mas se Ele não te levou, é porque Ele ainda quer te usar nesse Brasil, nessa cidade, nesta igreja, amém? É para isso. É desse jeitinho. É porque Ele ainda acredita nos seus dons. É porque Ele acredita nos seus talentos. Coisinha linda, gente, que eu fui lá na casa do seu Josué e da irmã Irani. Olha que lindo, gente. Cheguei lá para visitar um pequeno grupo deles, uma verdadeira congregação. Tanta gente, que eu disse, não, vou abrir uma igreja aqui. Olha ali, dá uma olhada, que coisa linda. Fica em pé, meus queridos, fica em pé aí, irmã Irani. As coisinhas mais fofas desse planeta, olha aí.
Gente, essa mulher e esse homem visitam uma multidão. Obrigado, pode sentar, querido. E na multidão, gente que decidiu fazer a obra, gente que decidiu colocar a mão na massa, gente que decidiu dizer assim, não, eu acho que eles têm dor, porque eu tenho dor, né? Eu vou fazer 51 dor, eles devem ter dor também. Mas eu acho que mesmo com dor eles vão lá, porque está cheio. Falei, Cleiton, ali não é pequeno grupo, é uma igreja. É decidir ser bênção na vida do outro. É decidir cumprir o chamado de Deus na sua vida. Qual é o dever do discípulo? Não dá mais tempo, quarta-feira eu prego. Fica em pé.